Bom dia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém? Você crê que você é salva? Você crê no Senhor Jesus? Então você é salva. Amém? Então agradeça por você estar aqui agora. Agradeça por essa manhã, agradeça pela oportunidade de poder falar com Deus, com o Todo-Poderoso. Isso tudo só foi possível porque o Senhor Jesus veio até aqui e pagou os nossos pecados. Amém? Essa devocional para mulheres, eu agradeço você por estar aqui junto comigo fazendo essa corrente de oração. Quem está seguindo Deus geralmente sabe que está seguindo Deus. Mas quem está seguindo a Satanás quase sempre nem sabe que está seguindo. Tem gente que pensa que Lúcifer, né, o diabo, está lá no inferno. Em hebraico, significa estrela da manhã, brilhante governante, arcano que governa. Era assim que ele era chamado, porque ele era glorioso, porque ele era bonito. Lúcifer era criado por Deus. Então eu pergunto para você, qual foi o primeiro pecado? E aonde ele ocorreu? O primeiro pecado foi o orgulho. E aonde ele ocorreu? No céu. Precisamos sempre lembrar disso, que o pecado ocorreu no céu e não na terra. E não era adultério, embriaguez, mentira. Foi o orgulho. E acredita ainda que de longe é o pior e mais mortal dos pecados. Amém? Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao terceiro céu. 2 Coríntios. Como caíste desse céu, o Lúcifer, filho da alva, como fosse cortado por terra, tu que debilitavas as nações. E tu dizias no seu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono. É a fala de Lúcifer. E no monte da congregação me assentarei aos lados do norte. Subirei sobre as alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. E contudo levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. Isaías 14, depois você lê. Então nós que somos a igreja do Senhor, devemos estar operando nos lugares celestiais, contra o reino do inimigo, do diabo, contra o reino do satânico, do rival. Então a obra da carne é uma das formas que a natureza caída do homem se expressa. E quais são? Manipulação, intimação, dominação, controle das pessoas. Esse é o resultado da rebelião do homem contra Deus. Jesus estava lá no deserto. E como que ele resistiu ao diabo? Dizendo, afasta-te de mim. Então nós devemos lutar contra a nossa carne. Lutar contra as investidas do inimigo. Porque quando nós estamos servindo a Deus, nós precisamos vigiar para saber quando que nós estamos nos deixando levar pela manipulação da nossa carne, pelo desejo da nossa carne. Porque quando servimos a Deus, nós matamos a nossa carne. E muitos de nós estão servindo o diabo e nem sabe. Então, a boa maneira de entender isso é quando a gente está fazendo a nossa vontade. Então, a raiva, a mentira, a vingança, a manipulação, o orgulho, todas as vezes que você está assumindo esse comportamento, você está servindo ao inimigo. Porque quando nós conhecemos o Espírito Santo de Deus, nós confessamos o nosso pecado. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne e não é de Deus, mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir e eis que agora já está no mundo. Então o que é o anticristo? É anti-Deus. Já está no mundo. Está em 1 João 4, depois você lê. Então nós devemos entender
que nós temos dois reinos aqui. O reino de Deus e o reino das trevas. Temos o espírito e a nossa carne. Tem até um louvor que fala, a minha carne, o meu espírito fica lutando com a minha carne. Como é o nome desse louvor? Então nós devemos confiar no espírito e renunciar à nossa carne. Em 1 João, Deus parece que deixa uma mensagem, um bilhetinho para nós. Abre sua Bíblia em 1 João 2, vamos ler junto. Olha que coisa mais fofa. Começa em 1 João 2, verso 18. Está escrito assim, filhinhos. Ai, que coisa mais doce. Já é a última hora. E como já ouviste que vem o anticristo, também já é agora muitos se têm feito anticristos. Pelo que sabemos que já é a última hora. Então nós devemos entender quando nós estamos trabalhando contra Cristo. E ele fala que nós devemos levantar oração, louvor, nos preparar para esse momento da vinda de Jesus. Então nós devemos trabalhar na nossa vida como ele viesse a qualquer momento, porque a palavra de Deus diz que ele virá como um ladrão que vem no meio da noite. Nós não sabemos a hora que Deus vai voltar. Então nós devemos saber se nós estamos trabalhando na nossa carne, matando a nossa carne, nossa vontade. Nossa vontade às vezes é se vingar, nossa vontade às vezes é ir lá e devolver na mesma moeda, a nossa vontade às vezes é ir lá e falar mal da pessoa, nossa vontade é às vezes ir lá e desmascarar aquele fofoqueiro, desmascarar aquela acusação, desmascarar aquela mentira, ir lá e processar aquela pessoa. A nossa vontade muitas vezes é fazer vingança. Mas isso não é um comportamento de Cristo, não é um comportamento do reino. Isso é um comportamento inspirado pelo diabo, que veio matar, roubar e destruir. Amém? Então nós devemos trabalhar o nosso coração. O orgulho é um pecado perigoso. E todos nós temos a semente do orgulho no coração. Uns mais, outros menos, mas temos. Porque nós caímos com Adão. Nós ressuscitamos com Cristo, mas nós temos que trabalhar a nossa carne. Porque o pecado nos impede de ver a Deus. O nosso pecado impede de nós nos aproximarmos de Deus. De viver uma vida com Deus. Então essa semana, que foi a semana, né, que comemora a Páscoa, é uma semana para nós nos examinarmos. Pegar essa carona aí da Páscoa e nos examinarmos. Como está andando a nossa vida, a nossa carne? Qual é a motivação do seu coração? Vingança? Que o outro pague o que ele fez para você? Que o outro se dê mal? Isso é um pecado, um sentimento medíocre, um sentimento não inspirado por Deus, não. É um sentimento inspirado pelo inimigo. Entende isso? Então nós devemos olhar para a nossa carne e ver que a nossa carne está para o inimigo como o nosso espírito está para Deus. Então, Renata, como é que eu faço para me tirar esses sentimentos do meu coração? Uma ótima pergunta que você me fez. Entregar para Deus. Reconhecer que você não é capaz, muitas vezes, nem de fazer isso sozinho. Falar, Senhor, tira de mim esse sentimento de mágoa, esse sentimento de ódio, esse sentimento de vingança. Arranca de mim, Senhor. Entra no teu quarto e confessa. Confessa a sua fraqueza, confessa o seu pecado, porque às vezes Deus não fez nada na sua vida ainda por conta do seu sentimento. Você fica aí andando em círculos, como o povo de Israel ficou andando 40 anos no deserto, por quê? Porque o pecado estava no povo. Deus mandou maná, Deus mandou a provisão, Deus mandou Moisés, Deus abriu o mar, Deus mandou tudo. Deus mandou a nuvem, Deus mandou a bola de fogo, Deus mandou. Mas quando Deus mais supria, mais o povo pecava. Andava na carne. Às vezes porque você quer que aconteça amanhã e não aconteceu, você vai... Eu passei por isso. Quando eu caí,
Eu caí porque eu tive ansiedade, porque eu tive pressa, porque eu queria que algo acontecesse no dia seguinte. E aí não aconteceu, o que o inimigo fez? Me inspirou a fazer aquilo que Deus não queria que eu fizesse. Ah, você vai ficar esperando aí, Deus, vai você mesmo, vai lá e faz. Paguei o jugo. Tive pressa. Tive pressa de ir lá e resolver. Guardei mágoa no meu coração. Quis vingança, quis justiça, quis que o outro se desse mal. Parece que quanto mais eu queria que o outro se desse mal, mais o outro estava bem. E eu que me dava mal. Eu que me dava mal. Quando eu entendi que isso era uma inspiração maligna, que esse sentimento de vingança, esse sentimento de raiva, esse sentimento medíocre, esse sentimento de falar mal do outro, meu Deus do céu. Meu Deus do céu, quando a sua boca, eu falei uma mensagem da minha formatura, né? Que eu me formei professora de yoga, agora eu sou trainer em yoga, né? Agora você sabe que eu sou coach de yoga, professora formada na Índia, olha só. E eu fiz uma mensagem lá de despedida e eu lembrei de uma frase que eu sempre falava para os meus filhos e eu repeti lá e vou repetir aqui. Pessoas comuns falam de coisas. De coisas. Se você estiver entediada, é uma boa pessoa para você conversar, vai preencher o tempo. Pessoas incríveis falam de ideias. Pessoas medíocres falam de outras pessoas. Então, se você estiver do lado da pessoa que fala de outra pessoa, foge. Ore por essa pessoa, mas se afaste. Porque ela é uma pessoa medíocre, está endemoniada. E vai passar para você esse pecado aí, que é igual gripe, pega, viu? Nós ficamos perto das pessoas, ficamos iguais a elas. Quantas vezes eu fui mal interpretada? Eu fazia os retiros, aí eu fazia uma fogueira para você poder... É uma fogueira ritualística, né? Fazia um ritual da fogueira para poder a gente queimar ali uma carta de tudo aquilo que você não queria mais. A gente fazia uma carta do que a gente não queria mais, a gente queimava como sacrifício, né? É só para ritualizar que algo estava sendo destruído verdadeiramente, né? O fogo consumidor, o fogo de Deus. Nossa, mas por quê? Quantas vezes eu recebia, você está fazendo a fogueira, isso é algo maligno. As pessoas julgam, né? Nos julgam. E eu estava fazendo uma fogueira para Cristo. Não pode então fazer fogueira para Deus. E eu creio que, parece que quanto mais falar, mais o Senhor me abençoava. Porque eu sabia a intenção do meu coração. Então, do mesmo jeito que também desejaram mal para mim e todo esse mal virou bênção, do mesmo jeito que quando eu estava na carne que eu desejei mal, o mal virou bênção. Porque a resposta final é do Senhor. Entende? Então, em vez de você ficar preocupado com o outro, porque o inimigo vem pôr no seu ouvido, olha só o que está acontecendo, olha só o que está fazendo. E aí você começa a dar ouvido para o inimigo, e aí você se afasta da bênção, porque você está olhando não só para o seu problema, você está olhando para o que o outro está fazendo, o que o outro não está fazendo. E como eu disse já aqui nesses dias na devocional, eu vou repetir. A melhor vingança que você possa fazer uma pessoa que te deseja mal, sabe qual que é? Perdoá-la. E se você quiser arrebatar ainda assim, tipo, e com os dois pés na porta mesmo, deixar assim, fechar com chave de ouro, seja feliz. Ser feliz, cuidar somente da sua vida, da sua felicidade, é a melhor vingança que você possa ter. Porque você não liga o que o outro está vivendo. Se o outro está feliz, amém. Se o outro está triste, sinto muito. Você está cuidando da sua vida. Entende? Então não permita mais que o inimigo use a sua vida. Para de servir o diabo. Ai, Renata, misericórdia, estou servindo o diabo. Você está mentindo? Está falando de alguém? Está com orgulho de ir lá e pedir perdão? Está falando mal dos outros? Está desejando mal para o outro? Quer vingança? Nenhum desse sentimento aqui é de Deus. Então, se você tem isso no seu coração, afasta-te. Deseja o bem, que o outro encontre a luz. Porque se o outro está falando mal de você, o outro está manipulado pelo diabo. E às vezes o outro está até na igreja, viu? O outro está lá na igreja achando que está servindo a Deus, mas a árvore se conhece pelo fruto, né? Mas as obras do outro é uma obra de separação, de exclusão.
o outro te despreza, o outro te ignora, o outro fala mal de você. Ele não está servindo a Deus. Porque Deus é amor, Deus é inclusão. E hoje com essa coisa de narcisista, relacionamento tóxico, hoje a gente está conjugando tudo, né? Então a gente se afasta das pessoas porque a gente, fez aquilo, pronto, tem isso. A gente vai, todo mundo é terapeuta agora, né? Todo mundo dá patologia, todo mundo dá análise, analisa o comportamento do outro, né? O diabo usa a internet para fazer você pecar e você cai. Usa a internet para fazer você pecar e você cai. Vai buscar as coisas do alto, abençoada. Vai procurar se salvar, porque é a única pessoa que você pode salvar. Se o Senhor estiver falando com você, você vai dando glória a Deus aí, amém? Amada, se você é nova por aqui, se inscreve nesse canal. Com certeza alguém indicou essa devocional para você, alguém que te ama, alguém que está se alimentando dessa devocional, falou, deixa eu mandar para minha amiga, deixa eu mandar para essa mulher aqui. Então, ela essa pessoa que te mandou é uma pessoa iluminada e usada pelo Senhor. Está semeando bondade. Amém? Então, vamos orar. Põe a mão no seu coração. Senhor, em nome de Jesus, nós nos colocamos nessa manhã na Tua presença. Pai, sonda o nosso coração. Traz a nossa consciência aquilo que precisa ser mudado, aquilo que precisa ser curado, aquilo que precisa ser restaurado. Senhor, muitos de nós ainda estamos com o coração com mágoa, sentimento de vingança, e ainda nos usamos isso contra os outros. Ó Pai amado, repreendo isso em nome de Jesus. Nos ajuda a fazer um exame de consciência, um exame emocional, e que possamos entregar esse orgulho, esse sentimento maligno no teu altar aqui na cruz, ó Pai. Porque o teu sangue cobre todo esse pecado, o seu sangue transforma, o seu sangue restaura. Ó Deus, em nome de Jesus, muitos servem a deuses, muitos servem a outros, mas nós servimos ao Deus de Israel, ao Nazareno, ao Jesus Cristo. E nós queremos ser o seu exemplo, Senhor, o seu exemplo de humildade, seu exemplo de perdão. Ó Pai amado, em nome de Jesus, somos a sua imagem e semelhança. Nos ensina a ser igual ao Senhor, nos ensina a ter um coração perdoador, nos ensina a ter uma mente limpa, santa, nos ensina, Senhor, sermos santos como o Senhor foi. Nos ensina, Pai, temos testemunhos de uma pessoa que serve a um Deus vivo. Ó Pai, em nome de Jesus, obrigado por essa oração, obrigado por essa manhã que possamos examinar os nossos sentimentos e olhar, Pai, de uma forma santa para a nossa vida. Porque até aqui, muitas vezes, o inimigo nos manipulou, o inimigo nos manteve em cativeiro, presos a sentimentos que não servem para nada. Serve sim para nos adoecer, para nos manter em depressão. Mas em nome de Jesus, nós entregamos aqui e agora todo esse sentimento. Pai, vem trazendo exame de consciência, que possamos, à medida que vamos lembrando, nos arrependermos, ó Pai, desse pecado nojento. Em nome de Jesus, que nós oramos. Amém. Toda a honra e toda a glória seja dada ao Senhor. Amado, então examine o seu coração, examine os seus pensamentos. E se você está pensando em algo que não é de Deus, repreenda, viu? Em nome de Jesus. Peça a Deus que te dê um coração santo, um coração puro, o coração de Cristo. Senhor, põe em mim uma gotinha do seu sangue. Já me basta. Uma gota do seu sangue. E eu serei curada. Em nome de Jesus. Amém? Um dia abençoado para você, uma semana abençoada para você, um mês abençoado para você, um ano abençoado para você. Esse é o ano que você vai restaurar o seu coração, limpar o seu coração e viver o extraordinário de Deus. Amém? Então escreve aqui, eu viverei esse ano extraordinário de Deus. Essa é a sua palavra, extraordinário de Deus, para a honra e glória do Senhor Jesus. Um beijo no seu coração, não esqueça de se inscrever, não se esqueça de abençoar. E se o Senhor falou ao seu coração, compartilha essa mensagem. Um dia abençoado, fica com Deus e até amanhã, se Deus quiser.